Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. O nosso textual está no livro de Esther, capítulo 6 e o verso 11, e está escrito assim: E Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Verdade prática: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Essa lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro, identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Segundo, descrever como Ramã foi chamado para honrar Mardoqueu. E terceiro, traçar o perfil da síndrome de imperador. Comigo está o pastor Tiago, que é o pastor da ADEC Esperança, e também o professor Joás. Pastor Tiago e professor Joás, chegamos na 11ª lição, praticamente aí na reta final desse livro de Esther e também desse terceiro trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Desde a lição de número 6, pastor Tiago e professor Joás, estamos estudando sobre Esther. Na lição 6 nós demos um panorama, na lição 7 a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, e da lição 8 para cá nós estamos falando sobre a resistência de Mardoqueu, a conspiração de Ramã contra os judeus, o plano de livramento e o papel de Esther, e hoje a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Nós estamos começando a ver o desfecho dessa história, né? Isso, caminhando para o final, né? Isso, e a gente vai vendo ainda sendo ressaltada ainda melhor a temática do trimestre, que é a intervenção de Deus, né, durante esse governo, durante a história. Hoje essa lição aí fala muito disso, é o poderio do Senhor movimentando por dentro os bastidores da história. Na nossa introdução, professor, nós temos um fato muito interessante aqui no plano de aula, quem tem a revista de professores, né? Porque a nossa lição também ela serve de subsídio para os alunos, para os professores, e a gente deixa isso muito claro, né? Mas tem aqui, a lição dessa semana demarca dois fatos importantes no livro de Esther: a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Esses fatos passam pela divina providência que, a partir do sono fugido do rei, fez com que o rei se lembrasse de honrar a Mardoqueu devido à sua boa ação no passado. A lição também traça a personalidade doentia de Ramã, que achava ele mesmo ser digno de honra do rei. Assim, a lição de hoje nos lembra a respeito da humildade, uma virtude que agrada a Deus. Engraçado que nós estávamos falando disso agora há pouco aqui, né, pastor? Exatamente, temática. Não existe, talvez, característica que mais ressalte um caráter transformado do que a humildade, a capacidade de olhar para os outros superiores a si mesmo, que é a recomendação do apóstolo Paulo. Muito bom. Professor, nós estamos nessa 11ª lição e nós vamos começar agora, vamos falar assim, nós subimos uma ladeira, agora nós estamos começando a descer essa ladeira, vendo o desfecho da história. A primeira foi a deposição da rainha Vasti, a ascensão de Esther. Esther no palácio, ela olha para o seu tio que está triste e vê um plano diabólico de Ramã, que queria exterminar todos os judeus, mas num dado momento, se a gente ler a nossa leitura bíblica em classe de Esther 6, nós vamos ver que começa assim: o rei perdeu o sono na noite e mandou pegar o livro das crônicas e viu que esse homem Mardoqueu tinha feito passou por um episódio de descobrir uma traição em relação ao rei, fez essa denúncia, o rei averigou, viu que era verdade, mas o rei não tinha dado nada a Mardoqueu. Era um bom costume assim, gratificar alguém por isso, né? Honrar alguém por isso. E ele então manda honrar. Só que ele faz uma pergunta. Ele chamou os 12 eunucos que assistiam diante dele e falou assim: quem está entrando no pátio aí? Ramã está entrando no pátio. Manda ele entrar. Entrou e falou assim: Ramã, seguinte, o que o rei deve fazer com alguém que honrou o rei? A pergunta foi essa. E Ramã encheu o peito, encheu o pulmão. Não, tem que honrar, tem que pegar uma veste real, tem que pegar um cavalo, tem que andar com ele em todas as ruas, tem que proclamar que assim se fará o homem a quem o rei agrada. Pois é, então vai lá e faz isso com Mardoqueu. Pronto, o negócio começou aí. A gente vê mais uma vez a providência de Deus, né? Porque nada disso aconteceria, né, não fossem os eventos aí que se seguiram daquele encontro de Esther com o rei, né, que ela viu graça, solicitude do rei
né, de estar aberto a ela, né, a comunicação, ela correndo risco de vida, né, mas ele foi solícito e ela propôs um banquete, né, e feito esse banquete, com a presença de Amã, inclusive, né, a noite veio, foi cada um, né, para o seu aposento e haverá um outro banquete amanhã, né, oferecido pela rainha, e essa noite ela marca o ponto crucial da história aí, né? O destino de Mardoqueu estará em jogo, né, nessas próximas horas, e a gente vê isso se desenrolando a partir desse momento da história aí, né? Ele ou será honrado ou será enforcado, né? O destino dele está nas mãos de duas pessoas poderosas, né? E a gente vê Deus agindo nos bastidores para que o destino dele fosse de honra, né? Para que o futuro dele fosse de honra. Isso é muito claro, o agir de Deus, né? Na história aí, no desenrolar das coisas, né? Dos fatos, né? A sequência de eventos que a gente vê, né? Uma insônia do rei, né? Um servo que vai lá e dá uma ideia de ler as crônicas, né, para que o sono viesse. Aí um servo que vai lá na crônica onde é lembrado o fato de Mardoqueu ter livrado a vida do rei, né, aconteceu há anos atrás. Tudo parece que é muito coincidência, né? Mas a gente não acredita em coincidência na trajetória de um homem justo, de um homem que serve a Deus, né? A gente vê a providência de Deus em ação. Isso é visto mais uma vez aí nesses eventos cruciais aí da história, né? Pastor Tiago, que me chamou muita atenção para a gente entrar no primeiro capítulo aqui, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, mas o que me chamou muita atenção, depois desse episódio de Ramã ter pegado o cavalo, pegado as vestes, pegado tudo, e ter passeado com Mardoqueu nas ruas, ter andado com ele e falado dessa honra, o que me deixa assim maravilhado da humildade de Mardoqueu é que ele se despiu das vestes reais e voltou para o mesmo lugar de antes, enquanto Ramã foi para casa injuriado, desgostoso com a vida. Olha a atitude desses dois homens, um com o nariz empinado, a soberba aflorando na pele, e o outro humilde voltou para o mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho para o rei onde ele estava, viveu a vida inteira, né? A honra, ela tem essa capacidade de revelar o nosso coração. Essas pessoas que, quando honrados, como Amã foi honrado pelo rei, vão se orgulhar, vão se ensoberbecer. Agora, existem pessoas que o coração delas vai ser revelado no sentido da sua humildade, sua capacidade de se colocar na sua posição. E se a honra que Deus me dá muda o meu posicionamento, isso revela um coração que não tem um caráter trabalhado por Cristo. Então, é muito semelhante ao que acontece com Davi. Davi é ungido rei e volta para o pastorear do mesmo jeito. Existem outros episódios na Bíblia que revelam corações de pessoas que foram honradas e mesmo assim a honra não mudou o seu posicionamento, não mudou onde Deus o colocou, onde Deus o chamou para executar. E Mardoqueu tem esse coração puro, esse coração, esse caráter trabalhado por Deus. Muito bom. Vamos lá. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Ponto 1, uma noite decisiva. Ponto 2, força ou honra. E o ponto 3, 5 anos depois. Eu vou ler 3 subtópicos aqui e a gente comenta, fechando esse primeiro bloco aqui. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Ramã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Ramã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição do reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Ramã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Então, aconselhado pela mulher e seus amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Ramã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Como que Deus entra em cena. Ponto 2. Forca ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam seu futuro. Ramã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra.
O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor de Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada de autossuficiência, a ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. E o ponto 3, 5 anos depois. Já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do seu reino. Olha que coisa interessante. O professor Joás já citou aqui que a rainha deu 2 dias de banquete e mesmo assim Mardoqueu, pelo seu ódio que estava se consumindo, ele decide enforcar o Mardoqueu. Haman não queria enforcar Mardoqueu. Depois ele faz uma forca, mas o rei pretendia outra coisa. E a gente vê a diferença de um e outro. E por fim, 5 anos se passaram, pastor Tiago. A gente pensa que foi rápido, né? Pensa assim, isso aqui foi rápido demais, aconteceu hoje e tal. A gente vai ler a Bíblia e vê que muito tempo se passou, né, professor? Mas a gente vê aí as 2 palavras-chave da nossa lição: humilhação e honra. O que vai prevalecer, pastor Tiago? Vai prevalecer aquilo que é brotado no seu coração. É interessante muito alguns fatos. Por exemplo, quando Mardoqueu ele não é honrado diante do cenário que ele tem com o rei Assuero, você não vê nenhuma indignação no coração de Mardoqueu. Passou-se 5 anos que ele está na mesma posição, exercendo as mesmas coisas. E por vezes a nossa geração tem essa dificuldade. Nós queremos brigar para ser ouvidos, por posições, por honra. E isso revela muito o nosso orgulho. Mardoqueu, ele continua. Aquilo que eu fiz não foi pensando na honra. E como agora a honra não veio, eu continuarei exercendo aquilo que Deus me chamou para exercer, a posição a qual fui colocado. Essa constância, essa perseverança precisa ser uma característica do cristão. Eu acho interessante essa máxima que o comentarista lembra aí de dar a cada um o que é devido, né? Isso é um conceito muito frequente na Escritura, né? Principalmente no Novo Testamento, e é um conceito jurídico, né? Tem uma máxima, né? Sum quic tribuere, né? Dar a cada um o que lhe é devido, né? Isso é o que é justo em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, né? Tratar as pessoas de acordo com o que elas, né, são, com o que elas merecem, né? Um criminoso merece um tipo de tratamento, um homem justo merece um outro tipo de tratamento. Você não pode colocar todos no mesmo nível de tratamento, né? Então dar a cada um o que lhe cabe, né? Isso é o justo. Então a gente olha parece que acontece aí 5 anos de injustiça, né? Mardoqueu presenciou, né, uma conspiração, né? E ele foi muito honesto, muito justo, né? E procurou alertar o rei de alguma forma, né, para que ele fosse poupado, né, e deu certo. O rei investigou e percebeu que havia mesmo aquela trama, né, houve as devidas punições, né, e a história se seguiu 5 anos sem nem alguma menção honrosa, né, do que Mardoqueu fez. Isso parece muito injusto, mas, de novo, a providência de Deus, né, porque Deus jamais tratará alguém com injustiça, né, se Ele mesmo nos pede na sua palavra, né? Tem alguns textos aqui que eu separei, eu não vou ler, né? Mas o João 13:34, 1 Tessalonicenses 4:9, 5:11, Efésios 5:21, Tiago 5:16, né? Essa máxima jurídica que nós estamos falando aqui, isso é amplamente presente na Escritura,
né? E Deus só pede para a gente agir assim porque Ele mesmo, Romanos 2,6, Deus retribuirá a cada um o que lhe é devido. Né? Deus age assim, Deus é justo, Ele sempre agirá com justiça. Então, nesses 5 anos, Mardoqueu poderia até questionar, né, fazer um autoexame, um autoquestionamento, por que, né, que eu agi com tanta honestidade, com tanta justiça e estou sendo tratado desse jeito, né? Esse cara pegando no meu pé aqui esses anos todos, né, querendo que eu me dobre, que eu honre alguém que não merece honra, né? De novo, a cada um que lhe é devido. Tem um homem aí exigindo honra, exigindo joelhos se dobrando diante de si, e ele não é honrado, ele não merece honra, né? Ele não tem que ser honrado. E Mardoqueu age corretamente, né? Deus vai retribuir Mardoqueu, Deus vai honrar Mardoqueu no tempo oportuno, e esse é o tempo que a gente está vendo aí, né? Um monte de eventos, uma série de eventos acontecem para que isso venha a ser efetivo, a honra de Mardoqueu, né? Então um homem que age com justiça, que vive, né, pautando a sua vida na verdade, na justiça, e seus comportamentos refletem isso, suas palavras, né? Ele pode dormir tranquilo, ele pode esperar tranquilo que a retribuição virá, né? Ele vai ser tratado com justiça, vai ser tratado com honra, né? Ele não deve desanimar da honra e da justiça, deve continuar agindo assim. E para tudo ter o tempo determinado, né, professor? Talvez se o Mardoqueu fosse honrado naquele dia em que ele descobriu essa trama contra o rei, como é que seria, no caso, o livramento posteriormente? Então tudo tem um tempo determinado. A gente pensa assim, podia ter sido agora, podia ter sido depois. Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus controla a história. Exatamente. Não é que ele domina a história assim, ao ponto de tirar esse livre-arbítrio. Não, mas as coisas vão acontecendo da forma que ele quer, da forma que ele planejou. Há um contraste, né, entre a autonomia humana e a soberania divina. Mas sempre Deus vai ser soberano sobre todas as coisas. Fazer o certo, ser justo, como o professor Joás destaca, é como plantar sementes. Existem sementes que crescem rápido, existem sementes que crescem com o tempo, que demoram. Mas a certeza é o quê? Que se plantamos, iremos colher. Se plantamos honra, colheremos honra. Se plantarmos desonra, iremos colher desonra. E é interessante muito o contraste do que está acontecendo, porque são 2 fatos contemporâneos, são 2 fatos que acontecem ao mesmo tempo. Tanto a casa do mal maquinando contra o povo judeu, contra Mardoqueu, como a casa da bênção, Deus intervindo em favor de Mardoqueu. E a gente precisa ter ciência disso, que a todo momento o mundo espiritual ele está em batalha. Tanto os demônios, as ações dos inimigos para nos prejudicar, para nos desmotivar, para nos desonrar, como também a casa do Senhor, os planos do Senhor. E sempre os planos do Senhor vão prevalecer a partir do momento que nós estivermos submetidos à mão do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 91, que é muito conhecido, muito lido, mas na verdade ele que é primordial. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para que eu encontre descanso, calma, paz, em meio às minhas guerras, em meio às afrontas, é preciso que eu esteja escondido em Deus. Esconder é mesmo que não está patente, não está visto, se manter no meio de um lugar onde, sem tomar as minhas próprias guerras, sem tomar as minhas próprias atitudes, esperando o controle de Deus, descansando no Senhor, entendendo que a seu tempo Ele irá nos honrar. Bom, a sinopse do capítulo 1 aí: numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Deus controla até o nosso sono, né, professor? Olha bem, o rei, enquanto um foi dormir folgado e que no outro dia iria enforcar o seu inimigo, Deus vai tirar o sono de uma autoridade que tinha poder de mudar qualquer coisa na terra. Afinal de contas, ele era o rei, era o comandante de 127 províncias da sua época. Ele tinha poder na mão para fazer isso. Tanto é que fez. É por isso que o justo deve se manter justo, né? Ele não deve se dobrar às pressões externas, porque a justiça compensa, vale a pena, né? Nós vivemos num estado de coisas hoje, né? Num estado uma ambiência hoje que parece que o crime compensa mais do que a justiça.
né? No entanto, a gente ler histórias como essa, ouvir de histórias como essa, nos enche de esperança, né? Renova nossas convicções, né? Reafirma nossas convicções. Vale a pena se manter fiel a Deus, se manter honesto e justo, porque a justiça sempre terá a sua recompensa. Sempre. Verdade. Né? Não compensa se dobrar às pressões do mundo caído. Muito bom. Pastor Tiago, professor Joás, dá uma segurada aí que nós voltamos aí com o segundo capítulo aqui, a gente vai falar de Ramã chamado para honrar Mardoqueu. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição que está imperdível. Fique aí com a gente que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e agora, pastor Tiago e professor Joás, nós vamos falar aí do capítulo 2, Ramã é chamado para honrar Mardoqueu. Voltando aqui um pouquinho no capítulo 1, pastor Tiago e professor Joás, 5 anos depois, né, a gente vê a história servindo à tona, e agora no ponto 1 aqui do capítulo 2 nós vamos ver um ato de justiça. Eu imagino como é que ficou o coração de Ramã diante dessa informação do rei. Um soberbo, aí tem uma informação, vai lá e faz isso pro seu inimigo. Ele foi dormir assim muito alegre, né? A rainha fez um banquete só para mim. Eu já tinha moral com o rei. Agora eu caí nas graças da rainha também, né? Então o negócio tá bom para mim. Aí o que nós vamos fazer? Aí conversa com os amigos. É um cara de família, né? Participa a esposa de tudo. E assim,
ambos são cruéis do mesmo jeito, né? Eles pensam do mesmo jeito, agem do mesmo jeito. A ideia vem dos amigos, da esposa, faz uma forca, 20 metros. A gente lê o texto, assusta, né? Mas os persas tinham mesmo essa mania de exagerar as coisas, né? E assim, não dá nem para imaginar uma forca de 20 metros. Talvez, né, ela estava localizada lá em algum edifício que já existia, algum monumento que já era muito alto, né? Aí ela está lá a 20 metros de altura. Mas não vem ao caso, né? Eles concordaram, amanhã você vai e fala com o rei para enforcar o cara. Aproveita que você está com moral com o rei, com a rainha. E ele foi dormir feliz, que amanhã ele vai enforcar Mardoqueu. Aí no outro dia, ele não sabia que enquanto ele tramava essa ideia aí de enforcar o judeu, né, o rei estava sem sono, ouviu as crônicas, né? O que foi feito a esse homem? Não fizeram nada não, já tem 5 anos, não aconteceu nada. Aí ele, no outro dia, o próprio Amã dá a ideia para o rei do que precisa fazer. Não, tem que tratar esse cara como rei. Coloca a capa real, põe na carruagem real e põe alguém ainda anunciando, né? Assim que se trata alguém que honra a quem o rei quer honrar, né? É desse jeito que o rei trata alguém que merece honra. Ele estava achando que era para ele, né? Muito interessante esse... A vaidade, né? Ela coloca um alvo em nós mesmos. Ele mesmo se coloca um alvo e... Cega, isso né? É muito interessante. Cega o sujeito. Isso, porque tipo assim, ele não consegue perceber. Não, peraí, quer dizer, então que o rei só vai se agradar de mim. Eu sou o melhor de todos, eu sou a estrela, eu tô na expressão mais comum, eu estou estourado, eu sou o grandão. E por vezes essa vaidade, ela se nomeia até no meio de nós. Não deveria, mas se nomeia no meio de nós. Eu sou mais importante, se não for eu, ninguém faz, se não der glória para mim, eu vou sair, eu quero ver como é que vai funcionar isso. E por vezes nós temos várias situações em que se nomeia no meio do povo de Deus, e não deveria, mas se nomeia no povo de Deus, e essa vaidade vai preceder a queda dessas pessoas. Ramã se sentia, entre aspas, né, como diz Roberto Carlos, o cara, né? O cara. E foi mesmo, né? O cara de bobo, o cara de trouxa, que pensou em fazer alguma coisa e esqueceu que Deus estava no controle da situação. Bom, nesse capítulo 2 aqui, professor e pastor Tiago, um ato de justiça, presunção e autoconfiança e o devido lugar de honra. Não precisa da gente ler, que nós já lemos muita coisa semelhante a isso aqui, para a gente ganhar tempo. Mas, depois de 5 anos, acontece um ato de justiça com Mardoqueu e também a gente vê as máscaras caindo de Ramã. Em segundo lugar, presunção e autoconfiança. Ramã foi dormir tranquilo e o plano estava elaborado e no outro dia só executar. Mas Deus fez o rei perder o sono e leu as crônicas e viu que o Mardoqueu não tinha sido honrado. E por fim, devido ao lugar de honra. Quem realmente merecia a honra nisso aqui, pastor Tiago, não era o Ramã, que tudo indica pela história, tudo indica pelo seu caráter, o seu perfil detalhado aqui no livro de Esther, que ele comprava essa honra, não era algo conquistado, ele era um usurpador dessa honra. Sim, se você fizer um cálculo aí, né, e comprava bem comprado, né? O que ele gastou para chegar a essa posição de... Você vê que a ideia da esposa e dos amigos, amanhã você fala com o rei para enforcar ele. Quer dizer, é alguém que... Assim, ele não marcou audiência com o rei. Como é que amanhã ele vai falar com o rei, né? E assim, se a gente for somar, se a gente pegar aí os talentos, né, de ouro, de prata que foram usados aí para comprar esse cargo, né, de primeiro-ministro, né, a gente chega em coisa de bilhões, né? Pelo menos 2 bilhões, se a gente falar em reais, né? Que é a nossa unidade de valor aqui, né? Pelo menos 2 bilhões de reais. É um Elon Musk da vida, né? Alguém que pode comprar alguma coisa com 2 bilhões, né? Quanto que tem no cofre? Então, ele achava que esse dinheiro dele comprava qualquer coisa, né? Ele achava que estava até acima do rei, né? E assim, ele tinha certeza
que ele seria honrado e que Mardoqueu seria enforcado. Ele tinha essa convicção, porque quem tem o dinheiro sou eu, quem tem a honra sou eu, né? E assim, ele estava cego para a verdade, né? Tem coisas que não se cobra, tem coisas que não se compra, né? Impossível comprar afeto, impossível comprar honra, né? Impossível cobrar isso de alguém, né? Se eu não sou digno, se eu não mereço honra, respeito, afeto, eu não vou sair comprando. Não são coisas compráveis, né? Ele pensava que era, e a história mostra que ele estava equivocado, né? Isso tem muito a ver com caráter, né, pastor Tiago? Com certeza. Essa honra, quando a honra ela é imposta, ela é gerada por uma vaidade pessoal. E a gente vê pessoas que brigam para ser chamado por certos títulos, brigam para estar em certos lugares, determinados lugares. Isso não vai ter valor, porque você vai ser temido, você vai ser respeitado devido ao seu poder aquisitivo, sua classe social, ou o cargo ao qual você exerce, mas você não vai ser admirado. Agora, aquela honra que é gerada por admiração, ela não precisa ser forçada. As pessoas mesmo vão te prestar essa honra sem que você haja com essa intenção. Então, Mardoqueu age sem a intenção de ser honrado e é honrado por Deus. Amã age com a intenção de ser honrado e ele vai ser desonrado por Deus. A gente precisa estar muito atento a essas coisas, porque são armadilhas que estão diante dos nossos caminhos, e o nosso caráter transformado vai denotar que tipo de pessoas somos e que resultado teremos. Muitas vezes, pastor Tiago e professor Joás, o poder revela o caráter da pessoa, tá? Quem realmente a pessoa é, né? Tem dois extremos disso aí: o poder ou a extrema dificuldade, a extrema pobreza. Esses dois extremos aí, né? Isso revela muito quem a pessoa é, quem somos. Isso revela muito a vaidade humana. Como é que ele é quando ele tem muito poder, e como é que é quando ele está lá na lama? Como é que é o caráter dessa pessoa? Então a gente vê isso com Ramã, e vê isso também com Mardoqueu. Como Deus trabalhou nessa história aí. Muito bom. Bom, gente, para a gente fechar a nossa lição de hoje, a síndrome de imperador é o capítulo 3, e nós vamos trabalhar em 3 subtópicos também. Na verdade, 2 subtópicos. E o primeiro é a soberba de Ramã. Quando fez uma sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome de imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora da casa, ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Ramã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância em oração. Eu achei muito interessante o comentarista trazer essa comparação sobre essa síndrome de imperador, e me fez lembrar de um imperador muito terrível que teve. Nós vamos ver isso aí, repetir essa história, porque primeiro vieram os gregos. Os gregos, eles foram vencidos pelos medos persas posteriormente, né, professor e pastor? E depois os romanos chegaram ao poder. E nós vemos um imperador muito soberbo. Na verdade, a maioria dos imperadores romanos assim. Mas um deles... Eles não tinham nem muita saúde mental, né? Pelo que parece, você olha Nero aí da vida. Pois é uma das citações, né? Com essa síndrome de egocentrismo. E tem outros aí que Calígula, por exemplo, outro terrível, né? Uma insanidade fora do comum. Tibério, vai ler as histórias desses imperadores que você vê do Império Romano. Então, quando ele falou essa síndrome de imperador, eu achei muito, muito proveitoso ele fazer essa comparação. Os psicólogos não chamam assim, né? Mas é o popular, né, o que é conhecido popularmente como síndrome do imperador, é um traço, né, de comportamento muito comum aí, crianças e adolescentes, e por causa do tratamento que eles têm dos pais, né, as primeiras figuras de autoridade. E aí, numa lição dessa, né,
o tema, a proposta da lição do trimestre é falar do Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Exato. Então nós, como família, a gente precisa atentar para essas coisas, porque em muitos lares, até cristãos, tem lá um reizinho que governa tudo. Ele controla tudo que acontece dentro de casa, né? É uma criança que não sabe se comportar em ambientes externos, né? E imagina dentro de casa, né? É uma criança que não sabe se comportar num culto, não sabe se comportar num ambiente que exige silêncio, que exige uma postura mais adequada, mais contida, né? E aí muitos pais colocam a tela na frente dele, o que vai agravar o problema, né? E assim, são crianças que vão se acostumando a ter tudo que querem, né? E ter agora, né? Eu quero e eu quero agora. Aí o pai dá um jeito de providenciar rapidamente. Essa criança vai ser o Amã amanhã, possivelmente, né? Porque o pastor já ressaltou aqui, o poder ele não corrompe a pessoa. O poder não corrompe, né? O poder revela caráter, né? Mas esse caráter é construído ao longo da vida. E aí um período sensível nessa construção do caráter é a infância, né? Nós pais precisamos estar atentos a isso, porque a gente não quer entregar ao mundo um Amã, né? A gente quer entregar um Mardoqueu. E tem um jeito de fazer isso, né? A criança precisa ter alguns limites estabelecidos e claros para ela, né? Ela tem que entender que ela não é imperadora, ela não é rei da situação, né? Senão vai ser um adulto como a Amã, que acha que o mundo conspira em seu favor e que o mundo deve honrá-lo, todo mundo deve a ele, né? Deve honra, deve respeito, né? Ele vive cobrando de todo mundo coisas que não fazem sentido, porque ele aprendeu assim desde criança. Quase que um narcisista, né? É uma quebra de princípios que vai gerar alguns problemas que vão se tornar problemas psicológicos. Por quê? Ela é introduzida nessa realidade em que ela é o centro das atenções. Quando ela chega no mundo real, ela percebe que não é. E aí começam certos problemas que vão desencadear algumas crises psicológicas, de tratamento terapêutico, tratamento psicológico. Por quê? Porque você foi adaptado agora a uma realidade que não é a que você desenhou durante anos, você não foi preparado para isso. Então, crianças precisam ouvir não, precisam ouvir negativas, precisam respeitar ordens. E, por vezes, quando isso não acontece dentro do lar, isso vai se refletir em problemas externos. Então, nós temos introduzido em nossas igrejas problemas assim, com dificuldade de obediência, dificuldade de submissão. Observe, quando Amã tem que honrar Mardoqueu, ele quase adoece, ele fica chateado, ele vai para casa, ele fica angustiado. Por quê? Primeiro, Mardoqueu, que é colocado por ele como seu rival. Segundo, eu gosto de receber honra e eu não sei dar honra. Agora eu tenho que dar honra, como é que assim? Eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que abençoar o outro, tenho que exaltar alguém. Eu não fui preparado para isso. Eu sou a estrela, eu sou o herói, e essas coisas vão corrompendo o caráter. Que é muito ruim, né? Que é muito ruim de forma geral. Bom, para a gente fechar a nossa lição, um mau prenúncio. Ramon chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Ramã. A casa começou a cair. Historicamente, há ligação entre esses povos. Diversas vezes aparece um contexto entre o povo hebreu e o povo aí que é original de Amã, e da qual Amã, aliás, é original. E isso já deixa o povo nesse alarde. Olha, se é o povo judeu, a gente já conhece o retrato deles. Independente de onde eles estejam, independente da nação, Deus é com eles. Se o Deus deles é com eles, certamente nós perderemos essa guerra, essa luta, para preparar o coração, Amã, porque agora é só ladeira abaixo.
E tinha gente, Amã mudar esse coração presunçoso dele, não tinha, professor? Se houvesse um arrependimento sincero, se houvesse um quebrantamento, tinha tudo para essa história ser diferente, não tinha? Existe um conjunto de leis, né, que são leis naturais, porque o Deus que criou a natureza, né, criou essas leis, né, que se obedecidas essas leis, né, se houver obediência, né, haverá alegria genuína, felicidade, paz, né? E assim, quando Amã age do jeito que age, ele está agindo contra essas leis, né? É por isso que ele não terá sucesso, por isso que ele não terá alegria verdadeira, felicidade, né? E Mardoqueu, ele age naturalmente, né, obedecendo essas leis, porque ele conhece, essas leis são naturais, mas são as leis de Deus, né, e ele conhece isso desde menino. Então, a alegria, a felicidade, a honra vem naturalmente, porque é assim que ele age, né, em obediência às leis de Deus. E isso vale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Esses versos aí, né, da fala dos amigos e da esposa de Ramã, são tidos por muitos comentaristas bíblicos até, né, como um argumento daqueles principais argumentos, né, até no passado, antes do surgimento da igreja, né, muitos teólogos contestaram a presença desse livro no cânon, né? E usam esse verso aí como argumento e uns outros aí que são mais presentes para dizer que não, o livro de Esther não tem Deus, né, em lugar nenhum, né? Esse livro jamais foi citado por Jesus. Esse livro, aí vão falar de textos como esse, dizendo que o livro exalta muito o judeu, o livro traz um ultranacionalismo exacerbado, né? O livro traz um triunfalismo regional, né? E aí vão acusar os judeus disso, mas o que esse povo está dizendo é o que Tiago acabou de lembrar, né? Peraí, vamos olhar para a história. Esse povo venceu todas as guerras até aqui, né? Esse povo, né, teve alguns contratempos na história, mas sempre foi um povo vencedor, né? Sempre deu a volta por cima. Esse povo parece indestrutível, né? Não dá para acabar com essa gente igual você está querendo, né? Agora eu estou lembrando aqui, né? Esse povo sempre teve sucesso, né? Então há um porquê disso, né? E como vai ter outro banquete, nós vamos falar disso na outra lição. Na próxima lição a gente fala disso. Por que esse povo é indestrutível, né? Verdade. Bom, nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer, professor Joás, pastor Tiago, obrigado mais uma vez. E na lição de número 12, nós vamos falar o banquete de Esther, a denúncia e livramento. Aí vai ser o fechamento mesmo dessa história de Mardoqueu, de Ramã, de Esther. E a gente fecha a lição, o trimestre da última lição, 13, Esther, a portadora de boas novas. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, professor Joás. Amém. Queremos te agradecer pela companhia de hoje e continuar insistindo no nosso convite a você participar com a gente de uma das nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Qualquer uma das nossas ADECs, todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado. Obrigado pela companhia, Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.